cuida em todos os detalhes, que cuida da nossa vida de maneira que nós não esperamos. Aqui nesse verso qual nós lemos, o salmista ele narra esse versículo falando Deus. Quando nós vemos falar Deus, há algo muito mais sobrenatural do que nós esperamos e do que nós sabemos, do que o mundo lá fora deseja alcançar muitas coisas, alcançar sucesso, alguns alcançar famílias, outro alcançar trabalhos, outros lutando pelas suas próprias vidas, outros lutando pelas suas famílias, mas ainda muitos que não sabem que há um Deus, aquele Deus que o salmista se coloca, Deus é o nosso refúgio, Deus é o único que nós possamos refugiar, é somente a Deus. Quando nós buscamos um refúgio, talvez no homem, nós talvez possamos não ficar satisfeito por refugiar no homem, mas quando nós refugiamos em Deus, quando nós temos um Deus que é um refúgio concreto em nossa vida, queridos, nós possamos dormir tranquilo, porque este Deus é aquele que não desampara o seu em momentos algum, que não desampara aquele que refugia nele, aquele que espera nele, porque ele é um Deus que nós refugiamos nele, é um Deus que é fortaleza para mim e para você. Não há cidade mais edificada quando Deus guarda. No outro verso fala que se o nosso Deus não guardar a casa, não adianta nós termos grandes guardas, nós temos casa edificadas, se Deus não guardar, não adianta termos, porque somente Deus é o guarda que guarda a minha vida e a sua vida. O seu caminho lá fora, o nosso caminho lá fora é somente o nosso Deus, aquele que refugia, que nós refugiamos nele. Por isso o salmista disse: Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro, somente Ele é o nosso socorro. Mesmo que possamos ter angústia, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Como nós vemos na Bíblia, fala de algumas fortalezas. Davi, quando o Senhor entrega a ele todo Israel nas suas mãos,
Davi toma, diante de Deus, ele toma uma estratégia para tomar uma cidade que para muitos não tinha coragem de encarar aquela cidade. Mas Davi, ele sabia em quem ele refugiava. Ele sabia quem era o refúgio, em quem ele poderia refugiar. Ele sabia que em Deus era dono, Deus era aquele que tomava conta de Israel. E o povo que Deus entregou nas mãos dele, o Senhor tirou da mão de um homem que não quis fazer e entregou nas mãos dele. Com sofrimentos e lutas, ele teve que passar. Ele teve o seu inimigo nas suas mãos. Ele poderia ter tirado a vida do seu inimigo, mas o inimigo dele era o seu irmão. Era o seu irmão em Deus. Era o próprio que ali sucedia diante de Israel, que teve ao mesmo tempo que Davi teve. Ele reinou 40 anos, Davi também reinou 40 anos. Mas a vitória de Davi foi certa. Sabe por quê? Porque ele refugiava em Deus. Porque ele disse: o Senhor é o meu pastor, e de nada eu tenho faltado, vamos dizer. De nada temos faltado, porque com o Senhor é meu pastor e nada faltará. Mas no original fala de nada, mas de nada eu tenho faltado. De nada, querido, quando nós temos um Deus como pastor. E quando nós somos ovelha, quando nós somos ovelha, nós damos ouvido ao pastor. O próprio Jesus, numa certa feita, ele disse para Pedro, ele fala: Pedro, tu me amas? Pedro fala: sim, Senhor. Ele pergunta 3 vezes, na terceira vez o Davi, ele fala para ele assim: Senhor, sim, Senhor, o Senhor conhece o meu coração. Porque Deus estava testando, Jesus estava ali testando Pedro. Então ele disse para ele: vai, apacenta as minhas ovelhas. Porque o pastor, ele cuida das suas ovelhas, ele preocupa com as suas ovelhas. Ele queria que Pedro levasse, que Pedro continuasse aquilo que o Senhor entregou na mão dele. Pedro, com certeza, quando ele olhava para a vida dele, ele achava que ele não tinha por onde o que fazer para Deus, o que oferecer para Deus. Porque lá ele próprio nega Jesus. 3 vezes ele nega Jesus, mas Jesus já tinha falado para ele. Pedro com certeza olhou para a vida dele e ele sentia que ele não conseguia continuar a caminhada. Por isso ele deixa tudo e volta para a sua velha vida, sua velha pescaria, sendo que o Senhor já tinha traçado uma vida de pescaria para Pedro. Sabe para quê? Para que eu e você estivesse aqui nessa noite. Para que eu e você deixasse a nossa casa e viesse aqui nessa noite. Para entregar um culto para aquele que é o bom pastor, para aquele que cuida da sua ovelha, para aquele que cuida da sua família, para aquele que cuida da nossa família. Por isso o salmista acreditava, crendo que Deus era o refúgio dele. Que Davi sabia que se ele enfrentasse, ele fosse
com o próprio Deus, aquela cidade, ele entraria naquela cidade e seria a cidade edificada, a cidade da qual ele estaria reinando Israel, da qual Deus foi com ele até o fim, e disse para ele: se você for homem, se você for até o fim, eu estarei contigo. E ele falou para ele que se o filho dele também cumprisse, ele estaria com ele. É assim o nosso Deus, aquele Deus a quem nós refugiamos. Querido, Deus é o nosso refúgio. Crê sempre, Deus é o teu refúgio. Se você estiver num momento sem saída, sem saber para onde ir, seja lá o que for, crê que você tem a quem você refugie. Que se você refugia nele, com certeza ele jamais te desampara. Porque por isso o salmista acreditava: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente no momento da angústia. Não temos o que temer, porque Deus é o nosso refúgio. Não tem o que eu temer, não tem o que nós temer, porque Deus é o nosso refúgio. Porque se você olhar para a sua vida, nós olharmos para cada um de nós, na nossa caminhada, nós estamos encontrando todos os dias uma dificuldade. Todos os dias, alguma coisa nós encontramos na nossa caminhada, mas nós temos que olhar para Deus e falar: Deus é o meu refúgio, Deus é a minha fortaleza, não tem para onde eu correr, porque Deus é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza. Então, se eu continuar crendo, Ele vai me ajudar. Eu não estou sozinho. Você não está sozinho, porque se você tem um Deus, que é o seu refúgio, que é a sua fortaleza, mesmo que se você não tenha grandes coisas, Deus jamais esquece dos seus, jamais esquece. Como Davi fez um pacto com Jonas, um pacto de amigo, de irmão. E Jonas pede para ele, para que ele cuidasse da sua família. Tudo passa, aquele reboliço, Jonas morre, o teu filho some, e jamais ninguém sabe para onde está o filho de Jonas, a sua família. Um dia Davi pergunta: existe ainda alguém? Não existe ninguém? Será que não tem ninguém de Jonas? Não tem ninguém, será? O rapaz fala: não, ainda tem um. Ainda tem um. Mas esse, com certeza, com certeza quem já falou ali já estava preocupado. Falou assim: esse daí já era. Davi vai mandar matar ele, porque era um dos sucessores de Saul. Mas a intenção de quem refugia em Deus, de quem faz um compromisso e cumpre. Querido, Deus sempre está olhando para mim e para você, e sabe do compromisso que eu e você tem com Ele, viu? Não olhe para a direita ou para a esquerda, pode cair 1.000, 10.000, mas tu não será atingido. Tu não será atingido porque você tem um Deus a quem você refugia. Um Deus que não tosqueneja, um Deus que não dorme. Um Deus que 24 horas Ele está olhando para mim e para você. Ele sabe da sua necessidade e da minha necessidade. Ele sabe que o caminho que você trilha, o caminho que nós estamos trilhando, mesmo com momentos que é difícil, momentos que dói, mas Ele está lá
lá no final nos esperando. O Espírito Santo está aqui conosco, Ele está todo dia com você. Ele foi enviado pelo próprio, para que eu e você não estivesse só, para que eu e você não fosse órfão, para que eu e você não ficasse órfão, para que eu e você viesse até aqui nessa noite para glorificar e exaltar o nome daquele que é digno de toda exaltação, daquele que refugia, daquele que espera que você refugia nele, daquele jovem que quando você está lá na escola, ele está crendo, quando você pega a sua prova na mão, ele está crendo, acreditando que você está confiando nele, que você estudou, você fez a sua parte, mas você está confiando nele, então ele é digno para poder te ajudar, para que você tenha a melhor nota, para que você tenha a melhor porta para você caminhar. Viu? É o que o nosso Deus faz. Nessa noite eu quero pôr um entre parênteses aqui. Está aqui minha filha, a minha caçula, vem nos visitar. Teve momento na sua carreira, na sua escola, teve momento que a professora levantou contra ela, e a palavra da professora falava: você não vai conseguir, você não vai, e você não vai, e você não vai. Ela chegou, falou para nós, eu falei, vamos orar. Se for preciso, Deus até tira, mas vamos orar. Deus está no controle. Um dia ela passa diante de um prédio, eu estou encurtando, ela passa diante de um prédio, do governo da Austrália. Quando ela passa diante desse prédio, olha e fala assim: eu nunca vou conseguir trabalhar nesse prédio. Mas eu digo para você, quando você serve a Deus, quando você refugia num Deus, Ele jamais te deixa sozinho. Ele jamais te deixa só. Porque todo final de semana ela estava conosco na missão, todo final de semana. Na segunda-feira ela estava, tinha semana que estava apertada do jeito que for, mas ela não tinha coragem de falar: pai, hoje eu não posso ir porque eu tenho prova. Ela ia para a casa de Deus. Mas chegou um dia, queridos, um dia, o dia que ela menos esperou, Deus levou ela em lugar que ela não achava que ela ia. O dia que ela menos esperou, ela estava lá em cima daquele prédio trabalhando. Isso não é para a glória, é para a honra nossa, não. Era para a honra do nosso Deus. Porque aquilo que nós achamos que nós não conseguimos, o nosso Deus, Ele faz para nós. Viu? Ele faz para nós. Ele abre porta onde nós achamos que não tem porta, para nós Ele abre. Sabe por quê? Porque Ele é o Deus a quem nós refugiamos. Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Ele é o nosso socorro, Ele é o nosso presente todos os dias. Todos os dias, Ele é o nosso socorro, o nosso presente. Todos os dias, Ele nunca nos deixa só. Ele nunca nos deixa só. Porque na minha caminhada eu já tive os meus altos e os meus baixos, mas Ele nunca me desamparou. Ele nunca me deixou desamparado. Por isso estou aqui nessa noite, porque eu creio num Deus que Ele é o meu pastor, que Ele é aquele que é o refúgio, é aquele que nós refugiamos. Então crê sempre, porque Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro, o nosso presente. Ele é o mesmo de Davi.
Ele é o mesmo de Mefibosete, ele é o mesmo. Porque Davi manda lá chamar um homem que não andava, e ele trouxe para sentar à mesa e comer com ele, e falou: e as terras que seria do teu avô será entregue a ti. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. É assim que o nosso Deus faz. Deus pega um esquecido, Ele vai lá e pega um esquecido lá. Ele pega um esquecido e Ele lembra, o próprio rei o lembra, que poderia ter alguém. E ele vem, sai lá de Lodebar. Ele sai lá de um lugar que para muitos não tinha nada, mas Deus estava olhando para Mefibosete. Deus estava olhando para ele, e Davi traz e coloca ele até a mesa. É isso que o nosso Deus o faz. É isso que o nosso Deus faz para Davi chegar até onde ele chegou. Para Davi chegar até aquele momento de mandar chamar um filho, chamar um neto do ex-rei. Para chamar, ele passou luta, ele passou dificuldade, ele fugiu, ele escondeu para não morrer. Por isso eu digo para você: crê sempre em Deus, crê no Senhor. Se Ele é teu pastor, com certeza nada faltará para mim e para você. Nada irá faltar na sua mesa, nada irá faltar, mesmo que no momento que você olha assim e você pensa que essa porta não vai abrir. Creia que Ele abre. Ele não vai entregar a chave para você porque vai abrir a porta errada, mas Ele abre a porta para que você entre, para que você regozija, para que você glorifica, exalte ao único Deus que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração. Por isso eu creio nesta palavra, que não existe um outro Deus que cuida de alguém na angústia. Não existe, é o único ontem, o hoje, o amanhã e o eternamente. É o único que cuida dos seus, mesmo que alguém olhe para ele e fala: para que assim, mesmo que alguém olhe para ele, se eu vou lançar ele na cova, não adianta. Quando Deus lança uma capa sobre alguém, quando Deus prepara alguém, não adianta. O Senhor que dá o sonho, é o Senhor que faz ele sonhar, é o Senhor que faz ele contar para o pai, para a mãe, para os irmãos. E ninguém lembrou de nada, mas a Bíblia fala que o pai o guardava no teu coração, o pai guardava. Mas ele disse: vou calar ele e jogar na cova. Não adiantou. Vou calar ele, vou vender ele por umas moedas. Não adiantou. Não, vou calar ele, eu vou lançar ele lá na cadeia. Não adiantou. Antes disso, né? Não, eu vou fazer ele pecar. Não adiantou. Ele falou: não vou pecar. Depois falou: então você vai cair na cadeia. Não adianta, eu não pequei, eu não vou pecar. Lá dentro ainda o Senhor ainda usa ele ainda para falar com duas pessoas. Você vai morrer, o seu sonho é esse, você vai morrer. Não, você vai entregar na mão do rei ali a taça. Você vai entregar, mas a sua cabeça vai rodar. Ele fala para ele: lembra de mim. Sim, eu vou lembrar depois de 2 anos. Porque Deus tinha um processo. Deus sempre tem um processo na nossa vida. Ele não dá na hora que nós queremos. Talvez é por isso que às vezes tem hora que aperta um pouquinho. Talvez tem hora que Ele fala assim: vai lá, ora um pouquinho. Vai lá, ora mais um pouquinho. Não adiantou, jogou ele dentro da cova, dentro da cadeia. Não adiantou, não fiz nada, mas eu estou preso. Alguém agora vai lembrar de mim depois de 2 anos, alguém lembra.
Alguém lembrou depois de 2 anos? Mas lembrou depois de 2 anos o que fez com ele? Colocou ele na frente, sobre o sucessor de tudo aquilo ali. Foi alguém que ia governar toda o Egito. A palavra maior era somente do faraó, porque ele poderia dirigir todo o Egito. É assim que o nosso Deus faz. Não adianta querer calar. Não adianta querer calar alguém. Não adianta o inimigo levantar para calar a eu e a você. Que não adianta, porque aí quando a pessoa menos espera, está lá os próprios irmãos diante dele, humilhando. Com certeza aquele momento que ele lembrou daquele sonho, porque com certeza ele já tinha esquecido de todo o teu sonho, mas naquele momento que ele olha e vê os seus irmãos ali na frente, ele lembra daquele sonho e fala: Deus me deu esse sonho para que hoje eu estivesse ajudando meus irmãos, estivesse ao lado dos meus irmãos. É assim que o nosso Deus faz. Talvez ele deixa nós passar por alguma dificuldade, sabe para quê? Sabe para quê? Para que nós melhoramos mais com Deus, para que talvez nós possamos ajudar o próximo, para que talvez nós possamos ajudar alguém que está necessitando de alguma coisa. Por isso ele espera. Deus é o nosso refúgio, Deus é o nosso presente, o nosso socorro na angústia. Crê sempre, não esqueça, aonde você estiver, se o inimigo vier com palavra contrária, não aceita. Fala: Deus é o meu refúgio, é minha fortaleza, é o meu socorro, é o meu presente. Então não adianta, inimigo, porque Deus é maior na minha vida. Eu entrego esta palavra nessa noite, em nome de Jesus.